Olá, tudo bem? Essa parábola que nós vamos contar hoje é a 10ª parábola, e essa parábola foi contada por Jesus junto com outras parábolas que referem-se da mesma história. Então, se a gente pode ver semeador, depois tem a parábola, essa que nós vamos contar hoje, que é do joio e do trigo, depois tem a do grão de mostarda, da semente. Então, você percebe que é tudo voltado para a agricultura. Então são parábolas contadas de histórias naturais ali do dia a dia deles. Essa parábola do joio e do trigo que nós vamos conversar hoje, ela está lá no livro de Mateus, capítulo 13. E essa parábola é interessante porque Jesus conta a parábola, depois ele conversa mais um pouco, e Jesus está indo embora para casa. A própria Bíblia diz, e ele dá essa explicação. Eles pedem a explicação dessa parábola. E Jesus vai e explica. Então a gente vai ler no livro de Mateus 13, de 24 a 30, depois de 36 a 43. Diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem esse joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque ao separar o joio, vocês podem também arrancar com ele, sabe quem? O trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, essa foi a parábola contada por Jesus. Aí, mais para frente, ele já estava indo embora. Lá no versículo 36 diz assim: então, despedindo-se da multidão, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele aos seus discípulos, disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa fé é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e o lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E olha que interessante essa parábola. Essa parábola, ela é uma das parábolas mais difíceis. Apesar dela ter uma explicação, é uma das parábolas contidas mais difíceis, porque ela fala do reino de Deus, do reino. E especificamente, essa parábola, ela tem algumas vertentes. O joio e o trigo é o bem e o mal que está dentro de nós. É muito remota essa possibilidade. Uma outra situação também, que ela é composta pelo bem e o mal dentro da igreja. Então ela diz que na igreja existem os de bem e os que são maus. E essa tese, ela é um pouco mais contemplada, porque ela fala sobre a prática daqueles que se fazem de igreja, mas a bem da verdade querem fazer o mal com retenção para si mesmo. Os famosos hereges. É uma discussão um tanto quanto plausível. Mas a realidade dessa parábola, ela aponta
para a existência do mal no meio dos que são de bem. O joio e o trigo, eles recebem a mesma terra, eles têm o mesmo adubo, a mesma água, mas a diferença deles é que um gera vida e o outro gera morte. E Jesus diz que ele relata que o trigo é muito parecido com o joio, porque o diabo, Satanás, o inimigo, aquele que quer destruir, roubar, matar e destruir, ele não vai aparecer para nós com uma capa vermelha, com um tridente, dizendo: vem fazer o mal comigo. Pelo contrário, ele vem falando de Jesus, ele vem falando de Deus, ele vem como se fosse Deus, mas para o benefício próprio, onde o fim é Ele próprio. Então, o reino de Deus, o Evangelho, como Jesus sempre vem explicando e vem dizendo, que o fim, a mensagem do Evangelho, o fim, não somos nós. A mensagem do Evangelho, o fim é o próximo, o vulnerável, os necessitados. Bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que reconhece o seu pecado. Esse é para isso que é o fim. O Evangelho é para esse, para os órfãos, para as viúvas. Essa é a beleza do Evangelho. Então a gente percebe que muitas vezes a própria igreja tem se colocado no julgamento de quem é bom e quem é ruim. Tem se colocado em dizer que quem é melhor ou pior. Isso é, de certa forma, não vem do reino de Deus, mas sim do próprio anticristo, chamado Satanás. Então, se você está num ambiente desse, cuidado. Se você está num ambiente desse, muito julgador, porque quem vai tirar o joio do trigo vai ser o próprio Jesus. Ele está lá, é o que está escrito aqui. Não cabe a nós classificarmos quem é joio e quem é trigo. Mas, apesar de não caber a nós classificar e julgar, você percebe que você consegue identificar aquele que quer usar o Evangelho para benefício próprio e aquele que tem um coração puro em benefício do próximo. Essa parábola é uma parábola bem difícil de ser explicada, porém ela é libertadora. Porque o Evangelho é o Evangelho puro e simples, voltada para o próximo. Espero que nós possamos de parar de querer sentar na cadeira de Deus e começar, sim, a ouvir mais a Deus e praticar a benevolência, a bondade de que Deus é conosco e nós para com o próximo. Em nome de Cristo Jesus. Seja trigo, seja o pão da vida na vida de alguém. Que Deus te abençoe.